Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é quinta, 9 de novembro de 2023 e este é o seu Diário Econômico. A agenda esvaziada dessa semana começou a refletir na falta de movimentos mais interessantes nos mercados. E até, de certa forma, na dificuldade da gente achar ali um fio condutor entre as classes de ativos, que expliquem elas. Ontem, por exemplo, quando um mercado não foi um grande 0 a 0, foi alguma realização de lucro ali de curto prazo, como acontece de vez em quando. Acho, inclusive, que foi esse o caso da nossa moeda, que estava ali se destacando a semana toda contra os nossos pares, né? Só a gente valorizava contra o dólar, mas voltou ali a fechar acima dos R$ 4,90. Bom, mas como sempre, o Brasil não deixa esse podcast na mão com falta de assunto. Ontem, ao longo da noite, a PEC da reforma tributária foi aprovada no Senado também, nos dois turnos. Isso mesmo com a revolta surpresa de alguns governadores contra o texto ali aos 45 do segundo tempo. Depois do encontro deles lá na sede da própria Ministério da Fazenda, o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, o Ratinho Júnior do Paraná e o Cláudio Castro do Rio de Janeiro disseram que iriam pedir para suas bancadas votarem contra a proposta. Mas, assim como toda piada, timing é tudo. A margem de vitória ali da proposta foi de 4 votos, 54 a 24, contra os 49 votos que são necessários para passar uma emenda constitucional. E só relembrando, no arcabouço fiscal o governo teve 57 votos favoráveis, também perdeu aí outros 4 votos. Aliás, 8 dos 10 senadores do PP e dos republicanos, que são os partidos ali que ganharam ministérios recentemente do governo, votaram contra o texto. Mas enfim, passou, né? A matéria foi aprovada lá em julho na Câmara, relembrando, mas vai ter que voltar para uma nova análise lá por conta das mudanças feitas pelos senadores. Só que a PEC deve ser fatiada. Foi, aliás, o que sugeriu o próprio Arthur Lira, para quem, abre aspas, a tributária está resolvida na Câmara. Os pontos que foram convergentes entre as casas, né, entre o Senado e a Câmara, caminham direto para a promulgação. E o que mudou, aí sim tem que ser apreciado de novo pela Câmara. Quando eu tiver tudo resolvido sobre a tributária, né, passado tudo, sabendo os detalhes e tudo mais, eu comento aqui com vocês o que de fato muda na nossa vida, mas já disse para vocês que a minha visão geral é positiva sobre ela. Agora, outra história interessante dessa semana, para mim, são as commodities de energia que têm caído bem. O gás natural, só para dar um exemplo, cede mais de 10%, e o Brent, o petróleo, negocia abaixo de $80 o barril, perto das mínimas que a gente não via desde julho. De curtíssimo prazo, teve o dólar forte, que a gente viu a semana toda, que em geral converte com commodities para baixo, mas é o menos interessante. Como explicação, existe também uma certa percepção de que o prêmio de risco do conflito Israel-Hamas caiu recentemente. Fora isso, os cortes de oferta da Arábia Saudita e da Rússia foram bem absorvidos aí pelo mercado, até porque, na verdade, a gente tem visto sinais de recuperação nas exportações da OPEP+, na verdade, né? Fora isso, o noticiário voltou com as discussões sobre demanda chinesa, demanda fraca chinesa por petróleo, lembrando que a China é um dos maiores importadores, na verdade o maior importador mundial da commodity. Isso não é notícia nova, mas enfim, o noticiário vem requentando aí essas discussões sobre margens de refino baixas, né, em queda lá na China, reservas de petróleo e combustíveis em alta, ou seja, demanda fraca, etc. deles. Aliado então com essa descompressão dos juros futuros americanos que a gente tem visto esse mês, depois aí de mais de 6 meses de juros altos por lá, os dois grandes drivers de piora dos mercados recentes resolveram ajudar no tradicional rally de fim de ano. O petróleo para baixo e os juros americanos também para baixo. E aí então eu fico pensando, né? O nosso BC tem dado um peso grande para as incertezas lá de fora na comunicação recente, certo? O Roberto Campos, ontem mesmo, voltou a falar que os próximos meses podem ser caracterizados por um estrangulamento na liquidez global, conforme o juro fica alto lá fora, e o furo nas contas dos governos em geral e dos Estados Unidos em particular drenam mais recursos do mercado. Beleza, o cenário lá fora de fato tem se mostrado uma conjuntura líquida, que é o título do nosso último relatório mensal, mas por esses dias a gente está na cauda positiva, né? Nem o petróleo atrapalha, nem o dólar, nem o juro americano atrapalha. Então, o que está faltando para a nossa curva de juros aqui voltar a precificar uma Selic final de um dígito só, de novo ali para 24? Bom, tem o fiscal aqui ainda, é verdade, mas o quanto que esse fiscal realmente é diferente do cenário básico que o mercado já tinha? Enfim, não faltam desafios e incertezas no cenário em geral, mas uma Selic de 10,5, como está precificado ali na nossa curva hoje,
Me parece alta. Basta ver que ela não é muito diferente, por exemplo, de quando a gente via ali semanas atrás as condições lá de fora muito mais piores, né? Petróleo, juro americano, etc. Enfim, vamos ver. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico, um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.